Diagnóstico é a primeira etapa de um plano de captação de recursos. É o momento de levantarmos o histórico das suas parcerias, para olharmos como tem sido feita a captação de recursos de sua organização nos últimos anos, analisarmos os resultados, os acertos, as dificuldades, para assim definirmos a melhor estratégia para os próximos anos e construirmos o plano de ação da captação de recursos de nossa organização. Como está a sua organização nesse momento? O diagnóstico ajudará você a 1. Conhecer bem sua organização. 2. Pesquisar como você é visto pela comunidade, quem recebe sua organização. 3. Levantar quem tem sido seus parceiros e doadores. E 4. Entender o seu orçamento por projeto e que fontes de financiamento apoiou sua captação de recursos e que estratégia foi utilizada para mobilizar estes recursos. O diagnóstico é a fotografia de como tem sido feita a captação de recursos de sua instituição. Um bom diagnóstico deve ajudá-lo a 1. Compreender a situação atual da sua organização em relação à captação de recursos e sustentabilidade. 2. Identificar pontos positivos e pontos a desenvolver no contexto interno e externo de sua organização. 3. Formular recomendações para melhorar a captação de recursos por fontes de financiamento e sobre as técnicas utilizadas para que sejam aprimoradas no plano a ser desenhado. Vamos agora a exemplos concretos que o ajudarão. Analise a história e antecedentes da organização. Veja o exemplo. Verificamos neste caso quem foram os parceiros e relacionamos como têm sido as doações nos últimos 4 anos. Desta forma, podemos analisar aqueles fatores como, por exemplo, doadores que vêm com o tempo diminuindo suas contribuições. Analise documentos como estatuto, certificados, balanços, relatório de atividades, relatório de aplicação de recursos. Para a análise documental, deve-se fazer uma planilha com status e observações de cada item analisado. Veja este exemplo. A PAN Educação, Desenvolvimento Profissional de Jovens de Baixa Renda, hoje tem o objetivo de captar recursos para abrir um negócio social que seja sustentável e gere recursos para as demais atividades da organização. No estudo realizado, foi percebido que o estatuto estava desatualizado, não descrevendo os propósitos atuais e limitando algumas atividades, tais como poder vender produtos e serviços. Vamos agora a mais uma análise importante. Analise as organizações congêneres. Pesquise diversas instituições e/ou projetos que atuem com a mesma causa que sua instituição ou que trabalhem com o mesmo público-alvo para pegar dicas de seus projetos e da forma como fazem a captação de recursos. Veja este exemplo de planilha comparativa que pode ser feita. Listamos as instituições, seu público-alvo, seus projetos e captação correspondente. Uma boa forma de analisar seus congêneres é realizar um benchmarking, que é um processo de comparação de produtos, serviços e práticas. Um bom estudo comparativo permite identificar e analisar as melhores práticas, aprendizagem e desenvolvimento, formular recomendações, o aperfeiçoamento de práticas, mudanças organizacionais. Exemplo de um estudo comparativo de hospitais. 1. Quanto à localização, é importante saber o que hospitais semelhantes na sua área de especialização em outros lugares do mundo estão fazendo para captar recursos. 2. Quanto à forma de solicitação, é muito inspirador conhecer as inúmeras formas de pedir doação, de convidar a se transformar em parceiro, de promover eventos. Veja só este exemplo. O GRAAC disponibiliza várias possibilidades de colaboração como sócio investidor, assine e sorria, campanha doação premiada. Neste outro exemplo, o Hospital de Câncer de Barretos mostra uma maneira muito simpática desde o ícone da campanha, que é um coração. Clicando no coração, você poderá ver uma página onde aparecem várias formas de doações. 3. Quanto à estratégia de geração de receita com a venda de produtos ou serviços. Existem vários motivos para a sua organização decidir montar uma estratégia de geração de receita. A. Venda de produtos e serviços de qualidade para atender uma necessidade de seu público-alvo. B. Venda de produtos e serviços para gerar receita para a própria organização, que com esta captação pode financiar seus projetos. C. Apoiar economicamente o público-alvo. Aqui vão 3 exemplos de captação de recursos com geração de receita. A empresa Sol vende placas solares para chuveiros em comunidades de baixa renda.
B. O McDonald's, em parceria com o Instituto Ronald McDonald, faz todos os anos a venda de Big Mac em prol de crianças e adolescentes com câncer. Todo o dinheiro arrecadado vai para financiar as ações sociais do Instituto. C. Oca treina as mães dos jovens atendidos no projeto com formação em artesanato para gerar receita para as mães dos alunos. Também forma os jovens como capacitadores de professores, gerando receita para seus alunos. Veja um exemplo de recomendações de um benchmarking de hospitais de câncer infantil. 1. Estabelecer uma política de captação que proporcione diversidade de oportunidades e caminhos de acesso para diferentes perfis de doadores. 2. Site com informações completas sobre como doar, benefícios, valores. 3. Campanha de MRC, Matching Gift. 4. Fundo de reserva. Percentual compulsório de toda doação vai para o fundo. 5. Criação e adoção de apelo para doação. Convite para participar de algo vitorioso. 6. Busca de recursos com organismos internacionais. 7. Realização de eventos variados, de gala, esportivos patrocinados com convites vendidos, polo, golfe, corrida e outros. Analise as atividades. Veja que uma boa análise deve conter, além da atividade, os parceiros, a descrição, o público que você deseja atingir e a meta. Neste ponto, é de extrema importância fazer um mapa dos ativos que a sua organização consegue mobilizar na comunidade, levantando os seguintes aspectos. Que recursos sua organização possui? Como podem ser compartilhados entre as organizações? Que recursos outra organização parceira possui? Como podemos compartilhar esses recursos? Como captar em conjunto recursos que não possuímos? Atenção! Caso você queira saber mais sobre mapa de ativos, veja em nossa videoteca um volume exclusivo deste assunto, www.captamos.org.br. A próxima atividade do diagnóstico é pesquisar e saber. Quem conhece sua organização? O que a comunidade pensa sobre o trabalho da instituição? Um jeito de levantar essas informações é promover uma série de entrevistas com pessoas ligadas à sua instituição, como diretores, parceiros, pessoas atendidas, vizinhos, entre outros. Atenção! Entrevista é um item muito importante e, por isso, também tem um volume exclusivo na nossa videoteca, www.captamos.org.br. O próximo passo é mapear e analisar a história das suas parcerias. Para isso, faça perguntas como: quem tem sido seus parceiros? Estude a história de seus doadores. Veja neste exemplo. Foi feita uma planilha, o qual você poderá comparar e verificar a evolução das parcerias nos últimos anos. O importante aqui é tentar entender a razão de cada uma das variações. Por exemplo, o que será que foi feito no ano 4 em relação aos pequenos doadores que resultou num aumento tão significativo? Dependendo do que foi, pode ser uma boa ideia repetir a estratégia. E o que será que está acontecendo no relacionamento com a família Y, uma vez que houve uma grande diminuição no valor doado desde os anos 2, 3 e 4? Será que é possível resgatar ou aquecer esse relacionamento? Vale também analisar o tipo de relação, se é uma doação, um envolvimento pessoal, prestação de serviços. Por fim, é hora de analisar. Como tem sido sua captação de recursos? Mapear e analisar suas ações em captação de recursos. Estude suas receitas e despesas. É muito importante ter gráficos comparativos para verificar a evolução dos números. É recomendado que seja comparado pelo menos os últimos 3 anos. Estude cada uma das suas fontes de recursos. Um estudo da origem das receitas ajuda a saber de onde vêm as principais receitas e te orientará para futuros trabalhos. Ajuda a saber também qual a fonte de recurso que mais tem colaborado com sua organização. Uma outra análise importante é sobre o percentual de participação de cada uma das suas fontes de recursos. Recomendamos evitar concentrar muito em uma determinada fonte para não deixar sua organização vulnerável a entradas e saídas de parceiros. Gostaríamos de ressaltar também que um bom diagnóstico pode te ajudar a descobrir que estratégias de marketing relacionado à causa para captar com empresas trouxeram bons resultados em um primeiro momento. Porém, a longo prazo, as empresas deixaram de contribuir, apesar de seus nomes ainda estarem sendo divulgados em materiais e campanhas da instituição. Eventos como bazar e jantar beneficente são técnicas eficazes para captar recursos com os indivíduos da comunidade.
Porém, o custo para promover tais eventos é muito alto. A conclusão de um bom diagnóstico deve gerar uma lista de recomendações e dicas para a elaboração de um plano de ação futuro. Por ser uma fotografia da captação de recursos, o diagnóstico traz informações importantes sobre o passado e sobre o momento atual da instituição. Por isso, tenha tudo isso documentado. Lembrando que você poderá consultar mais materiais e dicas em www.captamos.org.br ou www.quatroetapas.com.br.